Chegamos à nossa 10ª mesa. Acho que o 10 é um número importante. Então, vamos lá. A gente vai chegar na mesa 10, cujo tema é A Palavra é o Sol. Celebramos a luz da linguagem, o poder da literatura como energia que aquece, que guia, que cura. Os autores presentes são Calila das Mercês, poeta e historiadora, cuja escrita transita entre o sagrado e o feminino, e a ancestralidade negra com sensibilidade e potência. Uma salva de palmas. Também vem compor a mesa Renato Janine Ribeiro, filósofo, professor da USP, ex-ministro da Educação e atual presidente da SBPC. Um pensador que ilumina com ética e clareza. E Giovana Madalosso, curitibana, autora de Tudo Pode Ser Roubado. Prêmio Manuel de Boaventura. E Suíte Tóquio, finalista do Jabuti. Colunista da Folha de São Paulo, idealizadora do movimento Um Grande Dia para as Escritoras. Em 2025, lança Batida Só. Com vocês, a palavra é o sol. Uma salva de palmas. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Calila. Boa tarde, Renato. Estou feliz de estar aqui com vocês e para viver uma experiência meio nova para mim, que é fazer essa mesa transversal sem um mediador. Então, vamos trabalhar juntos aqui e, enfim, e conversar, né, sobre o nosso trabalho, responder as perguntas de quem está aí. Talvez seja uma boa maneira de começar. Ouvir se alguém quer fazer alguma pergunta. Bom, boa tarde a todas, todos e todos. Agradecer, né, a todo mundo que está aqui hoje presente. É uma alegria e também uma satisfação estar numa biblioteca no domingo de sol, numa mesa em que traz consigo o título, né? A palavra é o sol, mas não só isso, é a possibilidade de estarmos aqui partilhando ideias que provavelmente vão ser confluentes em alguns pontos, mas que também vão trazer suas diferenças em outros pontos. Fazendo uma correção, eu não sou historiadora, adoraria ser, né? Sou poeta, sou pesquisadora em literatura, tive a alegria também de ser pós-doc, fazer o pós-doutorado com a coordenação da também escritora e professora doutora Conceição Evaristo, a nossa Conceição Evaristo. Então, eu venho para essas terras, eu venho aqui para São Paulo para fazer esse movimento, né, para assumir essa pesquisa junto com a Conceição Evaristo. E meu trabalho, eu vou falar muito mais do meu trabalho criativo na literatura do que, eu acredito, viu, do que meu trabalho na pesquisa, né? Porque essa onda também de ser uma pesquisadora, isso está, né, tá junto, não tem como não pensar nisso, né? É um trançar de uma vida que não tem como separar, né? A Calila, enfim, criadora, e a Calila pesquisadora, e a Calila poeta, não historiadora ainda, né? Vai que, mas é isso. O que chegou antes na sua vida? Como é que você começou com a escrita literária? Então, minhas primeiras escolas são o Recôncavo e o Sertão Baianos.
eu começo a aprender a palavra a partir dessas duas marcações. Eu tive uma formação, né, a partir das minhas mais velhas, das minhas avós. Então, tanto do sertão, um sertão que não é o mesmo sertão do Guimarães Rosa. Eu estava recentemente lendo Miguelin, né, que é um dos livros que eu mais gosto, e tendo a experiência de voltar para o sertão do Guimarães, e tive um susto, porque o Guimarães simplesmente... Eu tinha lido esse livro quando eu tinha 18 anos, e agora, com o dobro da idade, eu resolvi retomar. E aí eu falei, gente, ele escreveu xixilada no livro, sendo que nesse meu livro, que é o Planta Oração, eu escrevo também essa palavra xixilada. E é uma palavra que eu via minha mãe muito falar, né, do sertão. Minha mãe é sertaneja, meu pai é do Recôncavo, e eu ficava achando que ninguém sabia que palavra era essa. E aí esse Guimarães, né, esse Guimarães Rosa danado, rapaz, colocou xixilado antes de mim. Eu, né, audaciosa, achando que estava fazendo um grande movimento. E aí está passando, chega mais para o final do livro, ele coloca uma outra palavra, que é Ariri. Ariri é o nome do lugar que minha mãe nasceu. Não é o Cariri, né, que a gente ouve com mais frequência, é o Ariri. Só que o João Guimarães Rosa, ele vai dizer que Ariri são pássaros. E o Ariri da minha terra, do meu sertão, é uma árvore, é uma palha, né? É uma árvore que parece um dendezeiro, assim, só para vocês terem uma imagem. Lembra um dendezeiro, lembra um licuri. E o ariri era essa palha, né, que minha bisavó fazia cestos e fazia esses trançados, né? Essas artesanias. Então, eu acho assim que, para concluir essa primeira parte, porque eu quero ouvir vocês também, eu acho que a palavra chega para mim como essa artesania desse trançar mesmo, desse trançar circular, esse movimento, né, que era feito com as palhas do ariri e que vão se conectando com diversos fios, né? Daí essa minha fixação e essa minha, talvez, não separação dessa conexão com a natureza, né? Você vai ler qualquer trabalho meu, vai ter sempre uma presença da biointeração, né? Eu sou uma menina, apesar de baiana, e aí você vê o litoral, mas eu sou uma menina da terra, né? Então, acho que isso vai estar sempre presente. Eu acho que esse circular os terreiros, né? Eu acho que isso que está presente no meu trabalho, isso que me coloca nesse eixo central da palavra, começa a partir desse pé na terra. Vou ficar por aqui, depois eu digo um pouquinho mais. Bem, eu sou, antes de mais nada, um pesquisador. Sou professor de filosofia, filósofo, podemos dizer. Então, na apresentação foi lembrado que eu presido a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, mas, muito rigor, a filosofia não é ciência, porque ciência a gente supõe geralmente que é algo que explica como as coisas são. E a filosofia não explica como as coisas são. Cada filosofia importante é uma visão diferente do mundo e não tem uma que refute a outra. Seria totalmente errado dizer, por exemplo, que Aristóteles, que veio depois de Platão, refutou Platão. Não refutou. Ele tem outra visão do mundo, e isso eu acho muito interessante, estar numa área que se aproxima tanto da arte, porque na arte também, como diz Jorge Luiz Borges, você não está falando do mundo, você está acrescentando ao mundo. Então, uma obra de arte, imagina, se a perspectiva, a pintura com perspectiva, refutasse ou superasse a pintura sem perspectiva. Então, isso me interessa muito, especialmente na filosofia, a filosofia política, e especialmente as questões da democracia, que eu acho questões muito importantes. A Rafaela está aí com um livro meu, inclusive, que chama-se Maquiavel, que é um filósofo que eu gosto muito, A Democracia e o Brasil, porque a democracia é justamente o regime que precisa crescer e que está sofrendo hoje pauladas gigantescas. Então, o meu ponto principal de interesse é esse. Eu gostei muito do texto de apresentação que o Diogo fez, mas eu devo dizer que não concordo com um ponto. Concordo inteiramente que a palavra ilumina, que a palavra brilha, que a palavra é sol. Mas onde eu não concordo, Diogo, é quando você diz que pode trazer sentido para um mundo de incertezas. Eu acho que a palavra, sobretudo quando ela é profunda, ela
traz incertezas, ela coloca questões, ela faz que a gente duvide. A melhor coisa que a gente pode fazer, seja na universidade, seja na criação, é melhorar a qualidade das incertezas, melhorar a qualidade das perguntas. Mas nós não vamos parar de ter pergunta. E esse é um ponto da ciência também. Cada vez que você tem um avanço científico, ele acaba abrindo para novas perguntas, tanto que um cientista hoje, ele acaba com mais dúvidas no fim do trabalho do que antes e está constantemente agregando essas perguntas. Agora, minha obra, né? Basicamente é filosofia política, nos últimos anos interessada em explicar o Brasil, entender o Brasil, mudar o Brasil no sentido democrático, mas eu também me aventurei em duas áreas que não eram minhas. A única área de escrita que eu não entrei, não creio que vai entrar, é poesia. Então, eu lancei há 3 anos um romance histórico em Portugal. Chama-se A Neve Quente dos Trópicos. Eu gosto muito de história alternativa, contrafactual. Então, eu suponho, vai sair no Brasil agora em agosto, pela Estação Liberdade. Eu suponho que a família real foi pega pelos franceses quando eles chegaram em Lisboa, em novembro de 1807. Vocês sabem que Dom João e a corte toda fugiram apenas horas, antes de chegarem os franceses, graças aos ventos que começaram a ventar de um jeito que desse para deixarem a Foz do Tejo e vir para cá, o que mudou totalmente a história do Brasil. Então, eu imagino que, se o Brasil não tivesse recebido a família real, ia ser muito diferente. Provavelmente, a gente não teria mantido a unidade nacional. Seríamos vários países separados. Então, avancei por aí. Quer dizer, como que seria esse Brasil dividido em República do Piratini, no sul, Confederação do Equador, no nordeste, Amazônia, talvez chamando-se Grão-Pará, e Brasil, um Brasil, como chama, reduzido de tamanho, que iria, digamos, do norte do Paraná até o sul da Bahia. Então, imaginei isso, imaginei também como teria sido a coisa toda em Portugal. E aí eu passei esse livro, ainda em manuscrito, para uma amiga minha, uma das maiores, se não a maior tradutora brasileira, que é Rosa Freire da Guiar. Traduziu muita coisa boa, de mais de uma língua, do francês, do inglês. Eu passei e Rosa sugeriu que eu pegasse uma passagem e fizesse uma peça de teatro. Então, eu fiz uma peça de teatro, isso tudo está inédito. A peça de teatro chama-se Maria Sade. As pessoas mais velhas podem lembrar de uma peça que fez muito sucesso nos anos 60, virou filme, Maha Sade. Maha Sade pega o fato de que o Marquês de Sade estava enclausurado num hospício, perto de Paris, em Charenton, e aí ele representou com os internos, com os loucos, o assassinato do líder revolucionário Jean-Paul Marat. Então, é essa a apresentação. Eu imaginei uma coisa a partir desse título. Dona Maria Louca sendo levada pelos franceses para a França, né? E parando em vários lugares, passando por Madrid, quando tem a revolta de maio de 1808, pintado pelo Goya, passando por Barcelona, onde ela encontra uma princesa republicana, irmã do Duque de Orleans, e chegando a Paris nos dias em que o Marquês está representando essa peça. E o Marquês fica sabendo, fica fascinado, quer dizer, está trabalhando com loucos, mas uma rainha louca é uma coisa muito mais especial do que loucos, vamos dizer, por assim dizer, leigos, loucos súditos, né? Então, ele vai conversar com a rainha e toda conversa com eles, ele tentando convencê-la, Dom João contra isso, porque Dom João é um personagem muito de pé no chão, Dom João futuro VI, né? E aí eu fiz a peça. A peça, então, é uma representação em Charenton, que é o lugar do hospício, em que aparece a rainha, está o marquês, está o diretor do hospício, e às tantas chega Dom João. Eu não vou contar mais disso, porque senão mata a possibilidade de vocês um dia verem isso no teatro. Eu espero que seja representado. Aliás, a Lígia Cortês, que dirige a escola e o teatro Célia Helena, já começou a fazer a leitura dramática. Então, estou curioso por pelo resultado que vai ter essa intervenção numa outra área. É isso, Giovana. E deixa eu ver, que eu vou falar a meu respeito. Bom, eu nasci no sul do Brasil, numa colônia italiana, perto de Curitiba. Hoje ela é em Curitiba também, mas eu nasci em Santa Felicidade, nessa colônia. Uma colônia de imigrantes, uma colônia bastante conservadora. E eu acho que a literatura entrou na minha vida já ali pelos 7 anos, assim que eu me alfabetizei, como
um interlocutor possível, uma porta para um outro mundo. A literatura me abriu muitas portas nesse universo. Eu já comecei a escrever muito cedo, mais ou menos com essa idade. Mas, como muitas mulheres, fui traçando um caminho bem seguro na escrita, sempre querendo ser escritora, mas com pouca coragem para fazer isso. Escrevia dentro do armário, como eu sempre falo. E aí eu fiz esse longo processo, né? Fui trabalhar com outras coisas. Queria ser escritora, mas não tinha coragem. Então, virei jornalista, trabalhei como redatora publicitária, trabalhei como roteirista de séries, até que, finalmente, com uns 35 anos, mais ou menos, em torno do nascimento da minha filha, a literatura, eu já escrevia, né, em casa, de madrugada, não mostrava para ninguém, mas aí a literatura chegou para mim com muita força, e eu lancei meu primeiro livro, A Teta Racional, que é um livro que fala, em geral, sobre as dores do puerpério. E eu acho que, a partir daí, toda essa coisa represada ali desde os 7 anos, né, escrevendo meio escondida, veio assim com muita força para mim, desde então não parei mais de escrever. Eu tenho o meu primeiro romance, Tudo Pode Ser Roubado, que é um romance ambientado aqui no centro de São Paulo, né, um romance que fala muito sobre essa cidade, né, tão cheia de histórias, mas, às vezes, também tão dura de se viver. A cidade é o meu personagem, né, de Tudo Pode Ser Roubado. Depois eu lancei um romance que é o Sweet Tóquio, que fala sobre uma babá que resolve fugir com uma criança e traz o ponto de vista dessa babá dessa babá e da mãe da criança, né? Um livro muito focado na questão de classe, nesse atrito de classes, nos quartos de empregada que, surpreendentemente, ainda estão presentes, né? Tão presentes em todo o Brasil e até fora, como eu vim a descobrir um pouco depois. E agora eu estou lançando um último livro, né, o meu último romance, na verdade vai ser lançado agora, daqui a alguns dias, que é o Batida Só. Mas acho que, em geral, né, que nem você falou do trançado, eu achei tão bonito isso, a escrita veio para mim... Sou colunista da Folha de São Paulo também, isso é importante dizer, mas o lugar em que eu me sinto mais confortável desde sempre, é o meu grande lugar de amor, é a ficção. Então, na Folha, às vezes, eu escrevo não ficção, mas a ficção é a minha casa, a ficção é que me oferece o escudo para trabalhar as questões da vida, onde eu me sinto mais protegida. E, na Folha, eu falo assuntos, né, toco em assuntos em geral, mas eu diria que é muito sobre feminismo e muito sobre a crise do clima, que é um assunto que me toca bastante. Então, vou fazer uma pergunta, depois vou abrir para perguntas, vamos deixar nesse clima de bate-papo, porque eu sou uma mediadora muito iniciante. Eu não sei se eu vou segurar bem essa bucha. Mas eu gostei tanto dessa imagem que você trouxe, né, do trançado, e eu fiquei pensando no seu livro de contos, por exemplo, né, porque, como contista, e aí pensando no meu primeiro livro de contos, às vezes a gente vai escrevendo os contos já com um norte muito claro, sabendo onde é que eu quero chegar, o que eu quero produzir com essa obra. Ou não, às vezes os contos vêm de uma maneira muito fragmentária, você vai escrevendo ao longo de vários anos, e um belo dia faz, talvez, como a Olga Tokarczuk, que é essa Nobel polonesa que eu adoro, que diz que um dia ela se encontrou com 1000 fragmentos, 1000 continhos, imprimiu tudo, subiu em cima da mesa da sala de jantar dela, olhou para baixo e falou: meu Deus, como é que eu costuro essa coisa toda? E aí você falou do trançado, dessa imagem tão linda. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa gênese, se foi uma coisa mais intuitiva ou mais planejada. Então, eu acho que você falou, né, da sua trajetória. Eu fiquei aqui pensando, né, como a escrita ela chega para cada pessoa de maneira diferente. O professor também, Renato, falou essa questão também do sol, né? E eu fico pensando também nessa imagem das perguntas que o sol... A forma como o sol está, por exemplo, nesse momento, né? Perto das 3 da tarde, e como o sol ele ilumina cada lugar de maneira diferente, né? Como a palavra ela chega para cada pessoa de uma maneira diferente, com a intensidade diferente. Então, eu gosto muito quando o professor ele traz essa imagem também das diferenças, né? Dessas perguntas, dessas indagações possíveis, né? Dessas incertezas possíveis. Quando eu trago essa imagem do trançar, né? Que minha bisavó, que era uma mulher afro-indígena, né? Ela fazia, pensando em várias possibilidades, porque não necessariamente ela está trançando um cesto com as palhas de uma árvore só.
podem ser de vários ariris diferentes. E ali não vai deixar de ser um cesto por terem ariris diferentes, né? Por terem fios diferentes. E o que eu gosto de pensar nessa questão do trançar pensamento, né? Exatamente isso. O livro, por exemplo, Planta Oração, né? Que é meu primeiro livro de contos. Eu começo escrevendo poesia. E até nesse instante estava conversando aqui com um amigo sobre... Bom, por que você não faz uma segunda edição desse livro de poesias? Eu falei, bom, vai rolar, não agora, né? Porque a poesia está na minha vida de um jeito, de um jeito que eu quero, nesse momento, manter, né? Que enfim, minha poesia experimental, minha poesia, eu acho que a poesia é o lugar onde eu fico completamente nua, completamente visível, assim. E eu acho que, bom, não vai ser agora. Eu estou em outros projetos, estou escrevendo um romance nesse momento. Estou no desafio de escrever o meu primeiro romance. E estou também, enfim, em outros projetos. Tenho um livro de contos, tenho outras coisas. Mas esse livro de contos, ele vem de uma maneira intuitiva mesmo, né? Eu começo ele escrevendo alguns contos e me dou conta de que todos eles têm um fio condutor, que é essa minha relação com a biointeração. Então, todos os contos têm nomes de árvores, né? E essas árvores, elas são protagonistas dessas histórias. Então, vai ter o limoeiro, né, que vai contar a história de uma menina que está no processo de alfabetização e seus desafios na escola. Depois vai ter o jambeiro, que é a história de uma pessoa que é um corpo dissidente que vai se descobrindo ao longo da vida e tem essa relação com a árvore, né, o jambeiro, né, o florir do jambeiro, a altura do jambeiro. Tem um outro conto que é sobre a jabuticabeira, porque a jabuticabeira é uma árvore que os frutos eles não dão na copa, né, eles dão no tronco. E você pensar numa criança que ela é adotada, ela não deixa de ser filha, né, daquela árvore, daquela pessoa, por ter uma conexão diferente. Então, usa a metáfora da jabuticabeira para trazer essa experiência, né? Assim como o pé de milho. Enfim, essa conexão com as árvores, com um ponto que essa ancestralidade, de alguma maneira, me forneceu, que é esse pensamento de que a gente está na natureza e não essa coisa que a gente vai invertendo. Eu falo isso sempre. Eu sou mãe de planta, sou pai de planta, e a gente vai subvertendo a ordem das coisas. A natureza que é a nossa mãe, né? A natureza que, na verdade, conduz tudo, né? A gente está vendo aí as mudanças climáticas, esse movimento de dificuldade mesmo, né? Enfim, a gente viveu... na Bahia, a gente vive todos os anos as enchentes, né? Ali na Cidade Baixa, é possível ver todos os anos as famílias tendo que fazer... Enfim, quem tem uma laje consegue carregar tudo, consegue carregar algumas coisas. Quem não tem, perde tudo e tem que reconstruir tudo do zero. Então, é uma experiência muito dura, que já existe, assim como a da seca, né? Eu lembro que, na casa da minha avó, por exemplo, essa mesma casa, onde me deu essa imagem do trançado, foi ter energia elétrica há um pouco mais, acho que ali em 2003, 2005, né? E aí vocês fazem as contas disso tudo, né? Que é algo muito novo nesse Brasilzão. Energia elétrica, água encanada, né? O movimento, eu falo muito também sobre o movimento de levar a água para casa. Então, é algo que me interessa, pensar nesse Brasil. Eu sou uma pessoa que viajo muito. Brasil, interior do Brasil, é algo que me interessa. Pensar nesses detalhes que, para muita gente, é o macro, né? A gente, às vezes, faz uma leitura, não tem energia em tal lugar, estou indo para a Chapada Diamantina, vou passar ali uma temporada, vou fazer o Capão, vou fazer aquela caminhada. Só que aquilo ali é a realidade de muita gente, não é a experiência, né? Então, acho que, quando eu escrevo esse livro, é tentando trazer a realidade, né, de muitas vozes, de muitas vidas, e não a experiência de quem está vendo isso de fora,
né? Então, acho que esse livro... Eu amo a ficção também, eu sou jornalista de formação, né? Minha primeira formação, enfim, dita tradicional, foi na Escola de Jornalismo Federal do Recôncavo da Bahia, que vai fazer o curso que eu estudei faz 20 anos, e ano que vem. E foi uma experiência muito importante. Foi, talvez, o lugar que deu o primeiro título que seria dessa história, que é Uma Árvore Plantada por Escrito. Eu começo com essa imagem, né, que vai se tornar um livro infantil, né, mas eu começo com essa imagem dessa árvore plantada por escrito. Então, eu estou interessada em me conectar... Sim, você tinha feito essa pergunta, e eu já estou escrevendo um outro livro que já vem com uma conexão, digamos, mais consciente, né? Eu sei exatamente... O romance? Tem um livro de contos mais consciente, que não é tão assim como esse que eu fui escrevendo, e fui me dando conta de que tinha um percurso na construção de uma árvore, né? E tem uma coisa nesse livro que eu queria colocar também, que todos os contos, antes de todos os contos, tem um pequeno texto, ou uma pequena imagem, ou uma poesia. Cada pessoa lê de uma maneira. E, na verdade, eu estava desenhando com as palavras, né? Algumas pessoas falaram até de poesia concreta. Eu falei, gente, eu não estou fazendo poesia concreta. Com todo o respeito que eu tenho à poesia concreta, com toda a admiração, isso não é a poesia concreta. Essa é a maneira como eu desenho, e eu desenho com as palavras também. Então, era uma experimentação que eu estava fazendo em fazer alguns desenhos também com as palavras. Depois eu posso mostrar a vocês. Mas, enfim, só colocar isso. No próximo você bota embaixo. Isso não é poesia concreta. Avisa. Bonito, muito bacana. E aí eu fiquei curiosa quando você estava falando, né, porque de toda essa experiência, né, filósofo, vindo do mundo acadêmico, como é que é? Porque a gente sabe que escrever um romance é uma coisa totalmente distinta, né? E tem a fase de pesquisa e tal, mas também eu sinto que tem uma hora que o romancista precisa deixar para fora da sala que ele escreve, né, um pouco dessa preocupação de ser fiel a alguns fatos tal, e se soltar. Conta um pouco sobre esse processo. Bom, isso vale para... Bom, antes uma coisa só referindo ao que Kalila falou, que é a questão de ser a primeira vez que sua família no interior tem luz, tem água encanada, sei lá o que mais. São coisas fabulosas, mas também mostram o atraso do Brasil. Uma coisa que eu ouço muito na área de educação é: eu sou a primeira pessoa na minha família a fazer universidade. Isso é muito comum, sobretudo desde 2003, quando o Lula entrou com a expansão das universidades. Hoje nós temos 8 milhões, 9 milhões de alunos universitários, tinham 13 milhões, quando ele assumiu, 20 anos atrás, 22 anos atrás. E aí eu me dei conta um dia, conversando com minha amiga Helena Nader, que é a presidente da Academia de Ciências, que nós também somos os primeiros da família a fazermos universidade. Quando eu entrei na universidade, você tinha 100 mil estudantes universitários no Brasil. Então, quem fazia universidade era gente que ia fazer direito, medicina, engenharia, sobretudo direito, mas também medicina, não sei se engenharia, de famílias tradicionais. Então, isso da universidade no Brasil é muito recente, muito mesmo. Então, um monte de coisas que, vamos dizer, fazem parte, vamos chamar, na falta de outra palavra, da civilização, você não tinha água tratada, não tinha esgoto tratado, não tinha formação universitária e tudo mais. Mas só parênteses assim, para engatar no que a Kalila falou. Agora, primeiro começa o seguinte: eu gosto muito de história, mas eu gosto muito de pensar alternativas na história. E eu acho que, quando a gente pensa em história, a gente fala, bom, as coisas que aconteceram tinham que acontecer, de certa forma. Geralmente, você tem processos históricos que vão dar uma determinada coisa. Então, por exemplo, a independência do Brasil, era inevitável que esse país separasse de Portugal. Isso seria muito difícil não separar. Um país grande assim, rico em natureza, etc., por que continuaria dependente de Portugal, assim como os Estados Unidos, outros países? Então, poderia ter sido diferente a separação, mas ia ocorrer a separação. Tem um episódio na história do Brasil que eu acho que não, que acho que depende de uma coisa fortuita: os ventos, que a família real veio para cá. Porque se não ventasse no dia, sei lá o que, de novembro, eles estavam todos presos. Não sei se teria sido, como eu imaginei, eles serem levados para a França, mas o Napoleão fez isso com os reis da Espanha. Levou todo mundo para a França, deixou preso 10 anos, teria acontecido a mesma coisa aqui. Então, começou dessa indagação: como que é se você muda a chave, você tem uma chavinha e você muda? Então, isso mistura
imaginação e dados reais, que você vai ter que conhecer também. Quer dizer, mas tem muita imaginação que você precisa ir. Então, tem personagens que eu mudei muito, por exemplo, o Diogo Antônio Feijó. Por alguma razão, eu gosto dele. Não sei, não tem nada a ver, talvez, com ele, mas eu gosto. Então, eu coloquei como um personagem assim que fica muito chocado com a execução. Tem uma história famosa aqui em São Paulo. Vocês conhecem a Liberdade, claro. Na Liberdade tem uma igreja dos enforcados. Pois bem, em 1820, pouco antes da independência, um suboficial do Exército, que era português, Chaguinhas, é preso porque ele está conspirando contra a chefia dele. Não pela independência, mas para salários e tudo. Então, ele é preso, é condenado à morte e é enforcado. Porém, a corda parte-se uma vez, parte-se duas vezes, parte-se três vezes. E, por superstição, por crença, nesse caso, pede-se a comutação da pena. O comandante recusou-se a comutar e, no fim, ele foi morto a pauladas. Então, espingardadas, por assim dizer. Então, eu peguei essa história, mas imaginei muita coisa. Imaginei, por exemplo, que ele consegue, nesse momento, se tornar ateu, e que isso é uma liberdade para ele. Contrário, geralmente a gente imaginaria, você fica livre porque você encontrou Deus. Não, fica livre porque virou ateu. E antes disso, discussões dele com os amigos, como que é quando dois exércitos lutam, os dois cristãos, e os dois invocam Deus, como Deus está de que lado, né? Outra coisa que eu imaginei também foi o José de Alencar, embaixador em Paris, logo depois da Comuna de Paris, em 1871, e lá encontrando a viúva de um presidente do Brasil, que chama-se Domitila de Castro. Então, ela não é a Marquesa de Santos, ela é a mulher que se casou com quem teria sido o primeiro presidente de um Brasil independente, que também não é Dom Pedro, mas eu coloquei as datas. 7 de setembro de 1822, aqui em São Paulo, em Ipiranga, 7 de abril de 31, abdicação, a comuna. Então, eu mantive algumas coisas, assim, vamos dizer, reais, entre aspas, bom, realidade é outra discussão altamente filosófica, se é que ela existe. Mas, enfim, há sérias dúvidas se ela existe, né? Mas, enfim, são as coisas que eu fui colocando. Então, é muito boa a tua pergunta, porque exige imaginação. Você não pode... E uma coisa que eu acho meio ruim no pessoal que faz hoje romance histórico é que eles são muito realistas. Eles fazem muita pesquisa histórica. Então, para saber exatamente qual a comida, qual o pássaro, etc. Eu usei um pouco o que eu conheço. Eu li bastante história, tem alguma coisa que eu conheço, tem a Guerra dos Farrapos. Outra coisa, Guerra dos Farrapos. Eu tenho um amigo no Rio Grande do Sul que é um grande escritor e comunicólogo, que é o Juremir Machado da Silva. Juremir tem um livro que eu gosto muito, se chama A História Regional da Infâmia. Vocês veem, é uma brincadeira com a História Universal da Infâmia, do Jorge Luiz Borges. E ele foca, sobretudo, na Guerra dos Farrapos, porque, não sei quantos sabem, quando os farroupilhas percebem que eles vão perder a parada e querem se reconciliar com o Império não aceita a emancipação dos escravos que lutaram no exército farroupilha. E aí o que consta que foi feito, o Juremir afiança que é verdade, isso que eu vou dizer, que o exército farroupilha colocou os lanceiros negros, que são até homenageados no folclore gaúcho, folclore nativista gaúcho, colocou os lanceiros negros relativamente desarmados na frente da luta para eles serem massacrados pelas tropas imperiais. Então, alguns grandes nomes farroupilhas seriam cúmplices nesse genocídio, por assim dizer, né? Então, esses elementos históricos dá para você usar, alguns deles são muito fortes. Você imagina o que é um exército que trai a palavra desse jeito e faz exterminar justamente os escravos. E a questão da escravidão é muito importante para mim nesse livro. Quer dizer, porque tem um momento em que eu faço o Feijó passar a noite numa fazenda junto com uma escrava. Manda uma escrava para agradar ele é o padre, ele acha tudo estranho, mas ele se encanta por ela, e aí ele diz uma coisa para ela, não saia daqui, e ele leva um susto, e nota que ele falou muito grosseiramente, e ele fala, por favor, e de repente cai para ele e para a moça a noção de que ninguém em 300 anos disse por favor, nenhum branco disse em 300 anos por favor a um negro ou uma negra. Então, quer dizer, são coisas que eu acho que a imaginação ajuda a gente a imaginar isso. E falando nisso, eu estou lendo o teu Tudo Será Roubado. Tudo foi roubado, tudo será roubado, tudo pode ser roubado. Eu estou lendo,
Bom, eu não vou fazer pergunta do que é experiência pessoal, mas você tem um conhecimento desse universo que é fantástico, hein? Você pode contar para a gente como que é? É porque eu acho que enquanto você estava lá na vida acadêmica, estudando tudo isso, estudando história, eu estava aqui aprontando pelo centro de São Paulo. Eu estava matando aula no centro. Eu vim para cá mais velha um pouco. Eu cheguei em São Paulo com quantos anos? Sei lá, 25 anos. Mas eu acho que esse livro é uma declaração de amor para São Paulo, né? Porque tem todo esse submundo, né? É uma garçonete que rouba objetos de luxo, trabalha num restaurante, rouba objetos de luxo, sai com os clientes, né? Transa com os clientes, e é convidada para roubar um livro raro num certo momento. Você já chegou nessa parte? Não quero dar spoiler. O livro todo é estruturado em cima disso. Eu fiquei, na verdade, muito fascinada, porque uma vez, quando eu fui para Portugal, há muito tempo, eu estava andando pelos alfarrabistas e eu descobri que alguns livros raros, tipo a primeira edição de Dom Quixote, na época, eu perguntei quanto é que está custando essa edição, e aí o alfarrabista me falou que estava custando 500 mil euros. E eu fiquei com isso muito impressionada, porque eu fiquei pensando, quem é que compra, paga 500 mil euros por um livro que sequer pode ser manuseado, porque eles já vêm muito deterioradas, essas edições, né, essas primeiras edições. E aí peguei o catálogo e fiquei com isso na cabeça, né? E quando eu dou oficina de romance e tal, eu sempre falo sobre isso, que é interessante como na cabeça do romancista, um romance é feito de várias pontas, né? As pessoas falam, como é que você teve a ideia desse livro? Não é uma coisa que você acorda e fala, vou escrever um romance sobre tal coisa. É uma coisa que você viveu lá atrás, que você junta com outra, com outra. E eu andei com esse catálogo do alfarrabista, acho que uns 10, 15 anos, até que eu achei na minha gaveta de contos um conto que eu escrevi de uma garçonete ladra. E foi um conto que me interessou muito na ocasião, porque eu tinha acabado de escrever A Teta Racional, que é um livro que eu não planejei, mas acabou por ser um livro muito feminista, um livro que fala sobre amamentação, fala sobre as questões do puerpério. E depois que esse livro começou a caminhar, né, e ter rodas de leituras com mulheres e tal, eu falei, puxa, já passou, tá tudo, se faz parte, né? Quem nunca? Enfim, quando eu terminei esse livro, que era um livro, né, muito focado em questões relativas ao feminismo e que veio aí na época dessa primeira onda feminista, eu falei, quer saber, agora eu vou na minha gaveta de contos procurar alguma coisa que não tenha nada a ver com isso. Porque a gente também veio desse histórico, né, da literatura feita por mulheres, que já é muito menos representada, né, na literatura brasileira. E, além disso, quando a gente vai ver as pesquisas e os números, a gente vê isso, né, de uma maneira muito pontual. A mulher aparece sempre no ambiente doméstico. Está naquela coisa, né, está dentro de casa, está cuidando dos filhos, são questões relativas ao casamento, tal. E eu falei, eu quero fazer um livro que não tenha nada a ver com isso. Então, vou pegar essa garçonete ladra para contar essa história. E, bom, enfim, além de roubar esses objetos por São Paulo, ela sai atrás dessas obras raras. E eu acho que eu resolvi falar sobre isso porque me chamou muita atenção, né? Quando eu mudei para cá, o dinheiro que circula nessa cidade, né? Todos esses ícones de consumo. Fui trabalhar em agência de propaganda e ali eu fiquei embasbacada, né, com a quantidade de horas que as pessoas trabalhavam. Eu era uma dessas pessoas, até escrevi uma coluna da Folha sobre isso, trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, né, para poder bancar, não que eu fizesse isso, talvez até tenha feito em algum momento, mas observando os meus colegas que faziam esses ícones de consumo, né, que as pessoas correm atrás. Não, agora eu vou trabalhar porque eu vou ter isso, vou ter aquilo, vou ter um carro, vou trocar de carro, vou ter um apartamento. E sempre infelizes, né, porque essa cenoura capitalista que faz todo mundo correr atrás e não traz satisfação nenhuma. Então, quando eu escolhi falar sobre o livro roubado, eu queria falar sobre esse universo, sobre o universo dos colecionadores de arte. Então, tem um colecionador de arte nessa história, que é o cara que acaba querendo esse livro de 500 mil euros, que ele deseja esses objetos de arte, e mal isso chega na mão dele, ele já parte, deixa de lado para desejar outra coisa. Né? Então, era sobre essa insatisfação, sobre esse vazio, né, que vaga por esses personagens aí de todas as classes sociais, nesse universo tão capitalista de São Paulo. Era sobre isso, era sobre esse desamparo que eu queria falar nesse livro. Declara amor a este universo? Eu declaro. A vida é complexa, né?
Mas essa Você mesma... está falando é horrível, né? É horrível. Claro, mas essa mesma cidade, né, que tem todos esses problemas, também foi a cidade que me abrigou quando eu vim de um outro Brasil que também não é fácil, né, que é um Brasil da minha família, mas que também é um Brasil conservador, né, um Brasil que traz várias questões, né, do sul do Brasil, e numa sociedade onde eu, como mulher, não tinha palavra, né, eu fui criada para casar e ter filhos. Eu escutei de um parente uma vez: para de ler que você não vai arrumar marido. Mulher que lê muito não arruma marido. Então, imagina ler, ousar escrever, né? Então, esse mesmo universo com tantos problemas também foi o universo que me abrigou de braços abertos. E aqui eu me fiz a mulher que escreve, né? A mulher que foi redatora, que foi publicitária, que depois pôde se bancar para ser escritora. Então, é com muito amor por isso, e também por uma coisa maravilhosa, né, que, apesar de todos os problemas, São Paulo concentra uma energia humana incrível, né? A gente tem essas pessoas que vêm do Brasil inteiro, não tem qualidade de vida, não tem beleza, é uma cidade complicada, mas o capital humano daqui é fantástico. E esse livro é um livro que fala das pessoas, né? Então, é um tributo, sim, de amor pelas pessoas que vagam por essa cidade. Alguma pergunta, pessoal? Será que tem um microfone? Boa tarde, meu nome é Fernando. A abertura para as perguntas foi assim meio intempestiva, enfim, mas hoje a Folha de São Paulo trouxe um encarte com a escolha dos 25 melhores livros brasileiros do século. Se não me engano, a lógica era essa, que foram escolhidos por escritores, críticos, especialistas, enfim. E é muito interessante notar que os 3 primeiros livros dessa lista, se não me falha a memória, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, o Torto Arado, do Itamar, que vai estar aqui logo mais, e o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, são livros que tratam essencialmente de um dos grandes problemas, das grandes questões do Brasil, que enfim, em resumo, o racismo, e eles abordam, de fato, essa questão da luta antirracista. A minha questão é a seguinte: até que ponto vocês acreditam, vocês acham que a literatura precisa ter esse papel, que eu particularmente acredito que nesse momento, mais do que nunca precisa, mas até que ponto esse é o papel da literatura, de entrar nas questões, essencialmente nas questões políticas. Enfim, não vou me estender mais. Acho que já deu para ter uma ideia da... Eu vou começar, então, porque eu votei. Eu vi. E eu votei nesses 3 livros, então acho que eu até posso falar com paixão por esses 3 livros, né? Aliás, Um Defeito de Cor eu tinha que ser lido, né? Desde sempre em todas as escolas, como os outros 2, né? O Torto Arado até é lido mais amplamente, ou como Quarto de Despejo, enfim, que está lá também nos meus votos. Então, acho que é muito importante. Mas eu não gosto dessa carga de obrigatoriedade que se coloca na arte, às vezes. Eu acho que a arte pode, e que bom que a arte está sendo usada, é uma palavra ruim, mas que a arte está com a potência direcionada para esse lugar, porque a gente precisa. Foi muito interessante aqui o final da última mesa, quando estavam falando sobre urgência. Não dá para a gente ficar esperando. A gente precisa de mudanças muito urgentes, né? Na luta antirracista, enfim, na questão da desigualdade, nas questões do clima. Então, quando a arte se coloca nesse lugar, é maravilhoso. E eu não acho que é à toa que esses livros estão encabeçando essa lista, né? Que bom que esses livros estão nesse lugar.
Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito opressor e limitador para o artista falar, pronto, agora finalmente você chegou aqui, e, às vezes, como mulher, eu senti isso, eu imagino que, como mulher negra, também se sinta muito isso. Finalmente, você vai lá, você galga o seu lugar como artista, você consegue entrar no espaço que você está falando, que você está sendo lido, e depois tudo, né, que você já passou e foi reprimido, você tem mais uma obrigação, você é obrigado a falar sobre tal e tal assunto de tal e tal jeito. Né? E eu sempre penso como mulher feminista, mas antes como artista, que a gente tem que preservar esse lugar da arte, do artista poder se colocar em qualquer lugar e falar daquilo que é importante e relevante para ele naquele momento. E essa liberdade, eu acredito que deve ser preservada. Né? Então, novamente, que bom que tudo isso está vindo dessa maneira, mas que importante é a gente manter esse lugar da arte e do artista com muita liberdade para que ele possa se colocar onde quiser. Bom, vocês viram a premiação no Festival de Cannes, né? Pelo que eu li, claro, não vi nenhum filme, não sei se alguém viu algum desses filmes, porque aparentemente nenhum ainda passou no Brasil. Começar pelo brasileiro, que a gente não sabe também quanto vai estrear o Agente Secreto, que foi extremamente aplaudido, muito valorizado, tudo. Aliás, o Brasil teve 2 dias seguidos na capa dos grandes jornais, com a morte de Sebastião Salgado e com a premiação do Agente Secreto. Bom, é interessante notar que, sistematicamente, os filmes realçados no Festival de Cannes são filmes que tratam da crise da democracia, do fato que nós estamos num momento em que está tudo isso a perigo, em que os países desenvolvidos, ricos, que eram considerados democracias consolidadas, estão indo para um brejo talvez mais profundo, mais enlameado até do que nós. Quer dizer, Estados Unidos estão indo para praticamente autodestruição, quase suicídio. Não é um harakiri porque é um suicídio sem honra. A Itália, a Hungria, a Polônia talvez saia disso, mas, enfim, nós estamos numa situação muito delicada mundo afora. Então, você tem um filme brasileiro, um filme iraniano, que foram os mais destacados, que lidam das questões da opressão numa ditadura. Então, eu acho, Fernando, né, eu acho que essas questões surgem de uma forma mais ou menos espontânea. Quer dizer, claro, a gente poderia, em vez disso, estar tendo um monte de filme bobinho, água com açúcar, mas não faz parte do perfil da própria profissão, missão, dedicação. Profissão não estou falando no sentido de conselho regional, coisa assim, estou falando quase como profissão de fé. Alguém faz profissão de fé, de ser artista, no caso cineasta, vai encontrar esses temas na frente. Agora, eu concordo totalmente com a Giovana que você não pode obrigar, você não pode dizer só pode ter livro que trata disso, porque essa é uma questão nacional, uma questão premente. Isso me faz lembrar um livro do Robert Darnton, historiador do século XVIII, que chama Diário de Berlim, inspirado o título num livro do Schirrer, no tempo do nazismo, que também foi Diário de Berlim. Em 1988, 89, Darnton estava lecionando em Berlim Ocidental. E aí cai o Muro de Berlim, e ele começa a ir muito para Berlim Oriental e descobre que havia uma repartição do governo da Alemanha Oriental destinada a como chama, programação dos livros que iam sair no ano seguinte. Então, eles tinham um plano de escrita e, por exemplo, teria sempre 1 ou 2 livros de aventuras num lugar como a Amazônia, meio da África, teria tais e tais livros. Eles combinavam com os autores disputavam, não sei se chegava a ter um edital público, e de repente, eles escreviam sob encomenda. Quer dizer, isso é assustador, né? Nós não podemos partir para isso, que no caso era feito a partir de uma ditadura, etc. Mas mesmo que seja, vamos dizer, uma imposição do mercado ou de opinião pública, é muito contrário ao sentido mesmo da liberdade nas artes, na literatura, na filosofia, você impor um tema como tendo que ser o tema por excelência, né? Eu faço coro também, né, ao que foi dito. Eu acho que esses movimentos, né, de percebermos a pluralidade da literatura é extremamente rico. A gente poder chegar numa livraria e se deparar com uma possibilidade imensa, assim como nas bibliotecas também, a gente poder lidar, né, poder ampliar nosso repertório a partir de uma pluralidade. Brasil, a gente está aí o tempo todo batendo na tecla, né, da diversidade, da pluralidade, das diferentes identidades que existem no Brasil. E quando o assunto é pensar nas ementas do que a gente aprende nas universidades, nas escolas, há sempre sabe, a gente precisa ainda de muita ginga para poder, enfim, ver esse Brasil de fato também nesses espaços de educação, né, esses espaços de ensino.
eu lembro, eu vi rapidamente também essa matéria, né, da Folha fazendo essa alusão a essas obras. Eu acho que essas obras são importantes, obviamente, por isso, né, por firmar, por trazer essa amplitude, não só das questões étnico-raciais, mas trazer as questões de Brasil, que estão para além disso, né? Então, tem o que eu percebo, por exemplo, no Defeito de Cor, é uma marcação de uma maternidade, de um movimento de mulher, o mover-se de uma mulher negra nessa sociedade. A gente fala o tempo todo, né, do mover-se, do movimentar-se, mas a gente, às vezes, não pensa que é uma mulher negra se movimentando, caminhando, muitas vezes, sozinha, viajando, muitas vezes, sozinha por imposição, e também com sua agência, né? Então, é uma história também sobre uma agência, sobre essa mulher poder afirmar e poder narrar, né, uma história a partir dessa perspectiva, né, dessa voz. Então, o que eu acho brilhante na literatura, nessas literaturas, é exatamente esse experimento. Quando a gente pega Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que também está nessa lista, é a possibilidade da gente visualizar uma pluralidade de personagens com suas humanidades das mais diversas, não só os estigmas, né, que os próprios delírios coloniais nos deram, né, os estigmas do lugar do preto, do lugar dos povos originários, né, e eu não estou nem falando aqui de cânone, eu não estou dizendo nada contra o cânone, né, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que ler de um tudo, assim, né, para a gente poder ter senso crítico. Mas não dá para a gente não olhar para uma lista dessa e vibrar, né? Poxa, que massa. Ó, meu baianês aí. Que maravilhoso que a gente está podendo ver literatura indígena, literatura escrita por diversas vozes, diversas pessoas, mas não só isso, né? Uma literatura que tem ali uma marcação política. Se engana quem acha que literatura e política não caminham juntos, né? Então, acho que isso é cada vez mais evidente. E isso que a Gio fala, que é essa não obrigatoriedade, assim, da gente poder, tipo, mais uma mesa sobre pessoas negras, né? Então, me alegra muito quando eu sou convidada, né, para uma mesa em que a gente está falando sobre a palavra, e que não necessariamente aqui eu vou falar sobre questões étnico-raciais mais uma vez, né? Trazer mais uma vez as pesquisas em que as pessoas negras não constam sabe? Então, eu falo isso no caso se eu achar que eu deva, né? Mas não como uma obrigatoriedade. Então, é isso, assim, isso que a Gio fala sobre o feminismo, né? Toda vez vou ter que falar sobre... Não necessariamente, né? A gente pode falar sobre, sei lá, personagens que amam, personagens que desejam, né, falar de um negócio aqui, de sei lá, de uma coisa gostosa, né, de um encontro bom. Eu quero falar dessas coisas também, né? Então, acho que nós, quando a Conceição Evaristo diz, né, que, enfim, eu vou publicar um livro de poesias não eróticas, mas algo nessa pegada, assim, né, de encontros, né, afetivos e tal. Aí eu acho isso fantástico, né, porque o que se espera de nós, pessoas negras? Sempre a marcação étnico-racial, sempre essa discussão de nós, mulheres, sempre falarmos sobre feminismo versus machismo, não sei o quê. Ou feminismo versus machismo, mais uma vez isso, a gente tendo que dizer que não é uma coisa contra a outra, sabe? Tendo que estar explicando sempre as mesmas coisas. Então, acho que é isso mesmo. Eu acho que alguém queria perguntar aqui. Só um segundo. Primeiras visitas, José. Claro, eu sou o último. Mas a minha pergunta é boa. Tá? Boa tarde, meu nome é Dalali. Eu vou fazer um paralelo com o painel passado, que era como que era? Se a Terra parasse. E teve uma questão assim que eu achei fantástica, porque traz todas as questões sociais e de vida de Brasil, né? E aí agora a gente está falando, a palavra é o sol, e eu até mudaria e colocaria a literatura é o sol,
Por que eu estou indo para esse lugar? Eu estou num movimento contrário de vocês, agora que eu estou fazendo uma pós-graduação em escrita criativa, em escrita literária, como uma ferramenta para realmente tentar fazer alguma mudança, porque eu acredito na literatura como ferramenta. Você falou em usado, quando você fez, não é usar, mas sim, como ela pode ser ferramenta para a gente chegar nas pessoas e nas camadas mais baixas. Porque eu acho que o nosso grande problema hoje, assim, de base, a gente está vivendo uma crise planetária, mas uma crise democrática, de pensamento, eu acho que a gente está na escuridão, num contexto de pensar, a gente vê como as pessoas estão afogadas ou afundadas na ignorância e do quanto isso se torna... Você começa a ter uma hegemonia e uma manipulação muito grande. Então, o meu sentido é esse. Então, o meu trabalho todo é escrever e tentar entrar pelas escolas, ou seja, como for, para chegar na criança e a criança poder chegar no pai, enfim. Eu queria entender como é que vocês olham para isso. Eu sei que vocês são escritores e vocês têm uma história para contar e tem sempre um romance, mas no contexto de um caminho contrário. Como é que eu posso usar a literatura como uma liberdade mesmo, uma libertação de pensamento, de reflexão, porque eu acho que a gente está doente disso, e no Brasil e no mundo. Então, essa é a minha pergunta para vocês. Não sei o quão é complexa, porque deve ser, até agora eu não consegui sair do lugar, mas eu juro que eu estou tentando. Acho que seria melhor os três falarem. Não, será? Depois faz um suco. Eu sou daquela que daí falou, eu não lembro mais. Então, sejamos breves. Eu quero falar bem rapidinho, porque, para mim, esse assunto me toca muito, porque o sol, eu também vejo de uma maneira que assim, está tendo muita sombra no mundo agora, né, gente? E o que eu tenho sentido é que é muito conveniente para os governos, para várias lideranças, que a gente deixe de acreditar nas coisas. Então, essa ideia, eu realmente acredito que tem um apocalipse ensaiando, mas a gente não pode comprar isso, porque isso é entregar os pontos e ficar em casa em letargia. Isso é muito conveniente para quem quer ter os seus governos autoritários, para quem quer que todo mundo não lute pelas questões do clima, pelas questões do antirracismo. Então, o não acreditar, o não sol, é muito conveniente para quem quer dominar os outros. Eu acho que, de certa maneira, a literatura e o trabalho do artista é resgatar esse sol no sentido de não vamos desistir. Né? O texto traz para a gente histórias de esperança, num bom sentido, ou de beleza, ou de transgressão estética, que são inspiradoras de uma certa maneira e jogam esse sol nesse lugar que precisa de muita luz mesmo, porque a gente está com um desafio existencial sem precedentes, né? E algo que eu penso também, que mesmo quando o sol não está presente, ele existe, né? Então, mesmo quando a gente não está visualizando esse sol, ele existe. E isso faz com que a gente acredite no dia seguinte também, né? Que tudo vai recomeçar, né? Que tudo vai acontecer. Eu, ultimamente, como eu te falei, eu tenho viajado muito o Brasil, os interiores do Brasil. É algo que me interessa muito. Visitar as escolas públicas, dialogar com pessoas que estão estudando depois dos 50, dos 60 anos. Eu gosto de conversar. Vocês falam EJA, com o E fechadinho, né? Lá a gente fala EJA. Então, a gente dialogar com as pessoas do EJA, falar com pessoas com deficiência, entender como é que tá esses diálogos, né? Hoje a gente tem a possibilidade de pensar a literatura, acessibilidade na literatura, mas como é que está isso? Eu estive no Acre, numa biblioteca, e tinha lá obras da Carolina Maria de Jesus em braille, né? Então, acho que a gente tem que também fazer o nosso movimento. O que é que eu posso fazer? Como é que está a minha biblioteca? A minha? O que é que eu estou fazendo? Né? E quando eu falo biblioteca, não é só na materialidade. É a biblioteca da gente, do que a gente acessa, dos shows que a gente vai, do que a gente vai apreciar, das exposições que estão aí disponíveis. O que é que a gente tem feito individualmente para ampliar? Com quem a gente tem dialogado? Quem são os artistas? Quem são os escritores? Né? Para além dos muros das universidades, das escolas, onde são os espaços que a gente dialoga?
né? E essa ideia de que o conhecimento, acho que Paulo Freire falou muito isso, e a Bell Hooks também dialoga com Paulo Freire e vai falar também isso, né? Que há uma necessidade da gente entender que o aprendizado só se dá, que o ensinar só se dá quando a gente entende que tem uma troca ali, né? Não é só uma vertente de entrega. Ele falava de uma educação bancária, né, que você vai chegar lá e pega. Não, é uma troca, né? Você tem ali uma cadência, tem ali uma ginga de esperar o seu momento também, né, de se colocar e esperar o momento também do recuo para você também ver o que aquela pessoa vai fazer, né? Se engana quem acha que só o professor vai colocar ali os ensinamentos. Quando você diz que está fazendo uma pós-graduação de escrita, tem muitas coisas que você, né, tem consigo, que ninguém tem, né? Tem muitas janelas, tem muitas perspectivas da sua janela que só você está vendo. Então, eu acho que é acreditar na força, né, do teu olhar, da tua palavra, né, dos trânsitos que você tem feito. Eu gosto muito da possibilidade de viajar Brasil adentro e perceber que as coisas não estão dadas. Perceber que as bolhas das quais eu ando não estão afirmando esse Brasil que eu vejo pessoas com mais de 20 anos que não sabem ler e escrever. Então, acho que o buraco é mais embaixo. Eu acho que a gente precisa fazer isso, fazer esses movimentos de conhecer esse Brasil profundo, a partir da literatura, mas também fazendo essas viagens para além da literatura. É isso. Eu lembrei, quando você falou isso, de um artigo que eu li faz tempo na London Review of Books, que partia do fato de que a Irlanda do Sul, a Irlanda católica, é o lugar do mundo que tem maior número de padres católicos presos por abuso de crianças. E isso estava associado ao seguinte: quando a Irlanda ficou independente dos ingleses, por ser muito católica, ser essa diferença deles em relação aos ingleses protestantes, qualquer referência à homossexualidade ficou totalmente impedida. Então, o rapaz que não sentia desejo por uma mulher não conseguia notar que ele sentia desejo por outro homem, não conseguia dar nome a esse desejo como um desejo homossexual e legítimo. Então, ele achava que tinha sido agraciado por Deus com o dom do sacerdócio. Então, os jovens homossexuais ficavam enrustidos, para usar a palavra frequente, e iam trabalhar na igreja, onde davam aula para crianças. E com esse contato com crianças pequenas, meninos, com adolescentes, meninos, eles abusavam. Então, você veja a miséria que você pode difundir pela recusa de determinadas experiências humanas fundamentais. Nesse ponto, a literatura, o cinema, embora, obviamente, não tenha obrigação de tratar só desses temas, dos excluídos históricos, que aí incluem as populações LGBTQIA+, mas veja como é terrível esse tipo de situação. Vai bem na direção do que você falou. Quer dizer, na medida que você difunde mais experiências, você abre perspectiva para a pessoa mais longe. E, aliás, isso tem a ver com o que eu entendo por educar. A palavra educar vem de duas palavras latinas, que é ducere, que é conduzir, levar, e ex, que é de dentro para fora. Então, educar é levar de dentro para fora. É fazer a pessoa sair do cantinho que ela nasceu, família, bairro, classe social, etnia, e aprender que o mundo é muito mais vasto. E isso é extremamente importante na educação e, nesse ponto, também na literatura, no cinema, acabou de rolar Cannes, né, tudo isso. Oi. Aqui. Oi, sou a Fabiana, boa tarde. Para as meninas, né, a Giovana sempre usa camiseta, leiam mulheres, a Kalila também é uma mulher escritora. A pergunta é uma provocação para o Renato. Leiam mulheres, né, está aí com muita força. Renato, o que você tem lido de mulheres escritoras vivas? Olha, eu estou lendo Tudo Pode Ser Roubado. A pessoa está muito viva, viu? Está muito viva, está do meu lado. Sim. Está chegando aqui, ó. O microfone está chegando. Boa tarde, me chamo Paulo Henrique. O sol
ele tem uma simbologia muito forte, assim, historicamente, né? Simboliza a verdade, o bem. E eu queria saber, pegando outra imagem correlata e talvez oposta, eu queria saber de vocês qual o espaço da sombra na vida de um artista, de quem escreve, de quem produz arte, no sentido de pegando aí também os seus correlatos, né? Que é o silêncio, a solidão. Qual a função, qual seria a importância da sombra, no sentido de vivência da sombra, né? E não de propagação exatamente dela, como foi dito aqui, mas dessa vivência da sombra para o artista que escreve. Olha, isso lembra imediatamente Jung, né? A preocupação de enfrentar a sombra. Eu penso que há uma visão talvez romântica, talvez expressionista, de que o artista é aquele que lida com as sombras dele mesmo, que entra em contato com o mundo dele desconhecido, com o mundo dele reprimido, recalcado, tudo mais, e coloca isso para fora. O romantismo hoje está eu estou falando romantismo no sentido mais amplo, né? Essa ideia bem século XVIII, XIX, de que a intimidade é portadora de riquezas indizíveis e que você tem que dizer essas verdades que vêm de dentro, que são abafadas pela sociedade. Nesse sentido, no sentido mais amplo do romantismo, eu acho que isso tem bastante a ver, mas não se esgota nisso, porque o artista não está olhando só para dentro de si, ele está olhando para tudo, e pode ter sombras e pode ter luzes fora também. Quer dizer, na verdade, muito do que se falou aqui sobre sobre depoimentos de situações de opressão dos negros, das mulheres, dos homossexuais, para pegar só 3, dos indígenas, enfim, no caso do Brasil, são importantes. Muito do que a gente falou sobre isso depende de uma observação externa. E é muito importante a gente entender que literatura não é só emanação da alma, que está confessando o sofrimento dela, que essa é uma visão, acho que, muito datada e muito limitada. Literatura é a imaginação. Então, você pode, sendo homem, imaginar uma mulher. Eu lembro a frase famosa do Flaubert, Madame Bovary sou eu. Quer dizer, ele pega justamente a grande personagem feminina dele e se identifica nela, né? E tem outros casos desse tipo. Eu diria por aí, pensaria por aí. Olha, enfim, tudo que eu tenho eu devo à sombra. Aí eu vou falar bem da minha experiência pessoal, porque é a que eu conheço, né? Sendo artista e assim, tudo que eu tenho veio da sombra em sentido. Isso é muito bonito da arte. Usei a arte para transformar essa sombra em outras coisas. Mas, assim, foi dessa sombra, desse lugar. Eu não podia nem escrever com a minha mão esquerda, porque não podia usar a mão esquerda na colônia que eu morava. Então, foi desse lugar que a mulher não pode ocupar. Foi a partir dessa dor que eu comecei a escrever, e eu comecei a escrever com mais força. Foi a partir da dor do puerpério, da solidão, de estar numa cidade totalmente sem aldeia para cuidar da minha criança e para cuidar de mim, e de tudo que eu passei em termos de solidão, violência doméstica. Foi de todas essas sombras que eu fui tirando a minha literatura. Ou mesmo dessa sombra de me descobrir num livro mais divertido, como Tudo Pode Ser Roubado, mas dessa sombra dessa cidade árdua que eu fui tirando. E mesmo em Sweet Tóquio, que eu vou para um outro universo e tem uma questão de classe que eu não vivi, mas também foi de observar a sombra do outro, né? Foi de ver que uma mulher que morava num quarto de empregada em Higienópolis deixou seu bebezinho, que teve na área de serviço, numa sacola na frente de um outro prédio e foi presa por isso, condenada por isso. E o marido dela, ninguém nunca deu bola de saber onde ele estava. Então, da minha sombra, das sombras que eu observei, eu tirei toda a energia para fazer a minha literatura. E, sim, a arte não vem só das sombras e tal, mas eu acho que ela permite, isso me dá muita satisfação de, nossa, quanta bomba caiu no meu colo, como a vida foi dura em alguns momentos, e muito obrigada à arte por ter permitido que eu usasse isso para alguma coisa. E ainda vivendo com a certeza que eu sempre penso que, assim, eu sei que vem muita coisa dura pela frente, né? Porque a vida é isso, né? A vida é permeada pelo sofrimento, mas que bom eu ter a escrita, que é esse lugar onde eu posso me abraçar e me situar, para poder, como um norte, como um mastro, para poder me organizar no meio de toda essa tempestade. Essa imagem da sombra, ela realmente
persiste, né? Tem uma coisa que, sei lá, alguns escritores, sei lá, Marcelino Freire, a própria Conceição, eles falam muito sobre utilizar a literatura como esse espaço também para se vingar. E eu gosto disso. Eu gosto da possibilidade de pensar nesse lugar também como um espaço de transformação, né, de tudo que é contrário e tudo que permeia a dificuldade do mover-se, né, que é algo que, para a gente, especialmente para nós, pessoas negras e nordestinas, e nessa cidade aqui, então, nos é muito caro. Mas eu também gosto de pensar na palavra vingar como algo que é uma insistência, uma coragem, né? Quando uma planta vinga, né, a gente está falando que, né? Então eu gosto também dessa possibilidade de utilizar essas sombras como essa diversidade de sentidos, né? Eu não quero pegar só dessa sombra as dores, enfim, a dor, a miséria, enfim, a tristeza e todos os sentimentos negativos que a gente vive, que a gente observa, mas também eu não quero ignorá-la, né? Eu não quero ignorar que existem todas essas dores, que existem todos esses desafios, né, sociais que fazem com que a gente se movimente. Então, eu gosto de pensar nisso, né, nesse espaço da sombra, também como um espaço possível para fazer nascer, para fazer vingar algo, né, para fazer algo vingar. Não só se vingar, mas também para fazer algo vingar. Eu acho que é por aí. Pensar nas plantas que precisam de sombra também para crescer, né? Tem umas que gostam de bastante sol, mas tem outras que só vão nascer estando na sombra. Então, acho que é isso também, né? Tem coisas que só nascem a partir da sombra. Eu gosto de pensar assim. Coisas boas. Mais alguma pergunta, pessoal? Boa tarde, Nós tudo temos bem? mais 5 minutos, não é isso, meninas? 5 minutinhos. Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Wesley. Oi? Pode. O evento hoje a palavra é sol, a palavra é o sol, né? Isso que ilumina, gera vida, é essencial. E a gente falou sobre algumas listas hoje, né? A lista da Folha de São Paulo. Vocês falaram sobre a experiência de vocês com a escrita, que sempre jovem, né? Nesse período de letramento. Mas eu queria... A pergunta era sobre quais foram as palavras que iluminaram vocês? Quais foram as experiências literárias que foram importantes para gerar esse ímpeto e esse ânimo de escrita que também, quando publicizada, gera e estimula tantas outras pessoas, como no evento de hoje? Quem começa? Você falou isso e me ocorreu logo um livro que chama-se As Palavras, do Sartre. É um livro belíssimo, que ele publicou em 1960 e pouco, perto do fim da vida dele, ele tinha aqui uns 60 anos talvez, que é uma autobiografia em que ele descreve a luta dele com as palavras, a luta dele com a filosofia. Esse livro eu li jovem, é um livro que me impressionou muito, é um livro que tem esse lado de, ao mesmo tempo, um depoimento de vida, de contar as coisas dele, e, ao mesmo tempo, uma abertura para a filosofia. E foi o período em que, justamente, eu estava me afastando de coisas como religião, como conservadorismo, e descobrindo o papel que a filosofia teria. Foi a época em que a minha professora do colegial, Marilena Chauí, recomendou que a gente lesse alguns livros. Eu li Assim Falava Zaratustra, do Nietzsche, que foi um livro que eu achei muito chato, achei difícil, mas que me convenceu, que no meu caso especificamente, que a religião é uma forma de você terceirizar a sua responsabilidade. E me afastou da religião e me fez optar ou enveredar, não sei o quanto disso é opção, o quanto disso é uma coisa que acontece simplesmente, enveredar pela ideia de questionar as coisas, que acho que é o eixo da filosofia. Então, é um livro que eu gostei muito, eu gosto sobretudo do começo, que ele vai ao cemitério Père-Lachaise, o grande cemitério de Paris, e vai ao setor do cemitério que tem túmulos de cachorros. E aí ele vai vendo esculturas, às vezes muito bonitas, muito caras, que fizeram para os seus cães, e começam a ler
Lulu, que me entendeu melhor do que qualquer ser humano, etc. Aí o amigo dele fica bravo e fala, quando se ama demais um animal, se ama um animal contra os seres humanos. O animal aparece sempre nesse papel. Assim. É uma imagem que ainda hoje me acompanha quando eu penso nisso. Viu? Então, para mim, foi isso. Ai, são muitas. Mas me ocorreu agora... esse ano a gente está vivendo o centenário de uma enfermeira, de uma também enfermeira, mas uma Ialorixá, uma escritora, que na Bahia, enfim, Mãe Estela de Oxóssi, completaria 100 anos esse ano. E tem duas coisas que eu gosto muito que ela fala, dois saberes, né? Um que eu coloco como prefácio do meu livro, que é graveto é que derruba a panela. Graveto é que derruba a panela. E uma outra coisa, eu vou fazer uma paráfrase, né? Ela diz que o que a gente não escreve, o vento leva. Então, acho que, para hoje, eu queria partilhar esse pensamento dela, né? Esses pensamentos dela, que é sobre pensar que algo que aparentemente é muito fraco pode derrubar, pode devastar, pode fazer expandir, e que, às vezes, algo que parece muito grandioso, às vezes, é só, sabe, é só um engano. E pensar na importância também dos registros, né? Da gente poder escrever as nossas histórias, da gente poder movimentar e guardar e pensar nesse arquivo, né? Que é tão disputado, tanto epistemologicamente, né? Quanto também a gente está na biblioteca, né? Então, eu acho que essas duas frases, esses dois pensamentos, eu queria partilhar hoje, como pensamentos que estão comigo. Nosso tempo está esgotado. Então, vamos. Eu já tinha falado que eu votei naqueles, revelei meu voto, então já fica valendo por aqueles, então. Obrigada, gente. Foi bom estar com vocês aqui hoje. Obrigada, Kalila. Obrigada, Ana. Muito obrigada, gente.